E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo da SPW. Eu sou o Gui. Quando LA Knight chegou ao roster principal da WWE no início de 2022, já carregava com ele a expectativa de ser uma das próximas grandes estrelas da empresa. E depois de se destacar no NXT, os fãs estavam empolgados para vê-lo brilhar no palco principal. E embora tenha começado com uma gimmick meio esquisita, logo ele voltou a ser o personagem carismático que todo mundo já conhecia. E foi aí que tudo começou a pegar fogo para ele. Suas promos eram afiadas, cheias de personalidade, e o público comprou a ideia rapidinho. O seu bordão "Yeah" acabou virando febre dentro da WWE, e toda vez que a sua música de entrada tocava, a reação era insana. Em pouco tempo, o autoproclamado megastar parecia estar pronto para ser o próximo grande nome da WWE. Com a reação da arena lotada, vendas de produtos em alta e tudo indicando um possível futuro reinado como campeão mundial. Mas por algum motivo, a WWE nunca apertou aquele gatilho de uma vez com LA Knight. Nos últimos meses, ele acabou preso em rivalidades no meio do card e teve alguns reinados bem esquecíveis como campeão dos Estados Unidos. Depois de perder esse título para Jacob Fatu na WrestleMania 41, ficou a pergunta no ar: o que aconteceu com o push que parecia inevitável? E bom galera, antes da gente continuar pro nosso vídeo, não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho e comentar embaixo tudo isso que eu vou passar pra vocês, beleza? Então, sem mais delongas e sem mais papo furado, partiu pro vídeo! LA Knight chegou à WWE cercado de expectativas. Antes de estourar na WWE, LA Knight era considerado um experimento fracassado nos primeiros anos do sistema de desenvolvimento da empresa. Mas ao invés de desistir, ele deu a volta por cima, construiu uma carreira sólida na TNA e também se destacou na NWA. E no meio do caminho, ele até se arriscou como ator. Natural de Ohio, ele acabou adotando de vez o estilo de vida da costa oeste dos Estados Unidos. E foi justamente isso que o ajudou a moldar o seu personagem. Mais do que um lutador, LA Knight se destacou como um verdadeiro showman. Mas quando finalmente subiu ao roster principal da WWE, o personagem que lhe deram beirava o inexplicável e também o ridículo. Depois de passar meses no NXT criando uma persona carismática que caiu no gosto do público, o então CEO da WWE, Vince McMahon, resolveu mudar e transformar LA Knight em Max Dupree, um agente de talentos snob que comandava uma facção chamada Maximum Male Models. E a ideia toda era meio absurda, embora os envolvidos tenham tentado extrair o melhor possível disso tudo, entregando momentos até que divertidos. Felizmente o público não comprou essa gimmick e LA Knight deu logo um basta. Ele atacou os membros da facção e anunciou que voltaria às suas origens, retomando seu personagem que todos queriam ver. E é claro, deu certo. A reação do público foi tão longe que chamou a atenção dos chefões da empresa, e LA Knight foi rapidamente alçado no topo do card. E ele encontrou sucesso quase de imediato no roster principal, chegando até desafiar Roman Reigns pelo título da WWE em eventos gigantes como o Crown Jewel e o Royal Rumble de 2023. Apesar de não ter vencido em nenhuma das tentativas, muitos viam aquilo como um início de um caminho inevitável até o cinturão mundial. E esse caminho parecia se concretizar quando ele entrou numa rivalidade de destaque com Logan Paul, que terminou com LA Knight conquistando seu primeiro título da WWE, o título dos Estados Unidos. Mas infelizmente, quando isso era para ser uma coisa boa, LA Knight acabou perdendo espaço no topo da WWE. O último reinado de LA Knight como campeão durou pouco mais de um mês, e ao que tudo indica, ele não deve colocar as mãos no campeonato dos Estados Unidos tão cedo. E Jacob Fatu é visto nos bastidores como um nome com um grande futuro dentro da empresa, e a tendência é que a WWE mantenha o cinturão com ele por um bom tempo. Enquanto isso, LA Knight vai descendo mais um degrau no card após a sua derrota na WrestleMania 41. E não é como se ele estivesse ficando para trás de qualquer um. O topo da WWE hoje é dominado por nomes de peso como CM Punk, Cody Rhodes, Gunther, Seth Rollins e Roman Reigns. Esse é apenas um pequeno exemplo da elite atual da companhia, o que torna ainda mais difícil para LA Knight romper essa barreira e voltar ao status de estrela principal. O que talvez preocupe ainda mais é o fato de que o personagem de LA Knight, que antes empolgava tanto os fãs,
começou a perder força, e por mais que ele ainda receba boas reações, seu trabalho no microfone, que já foi um dos grandes diferenciais seus, parece não empolgar mais como antes. Fora os bordões, seus segmentos já não são mais aquele momento imperdível do show. E também tem outra coisa que muitos fãs também nunca deixaram de apontar, que LA Knight se apoia demais no estilo de promo de Stone Cold Steve Austin e The Rock, sem trazer algo verdadeiramente original, enquanto as lendas da Attitude Era eram conhecidas por sua criatividade e autenticidade. E nos últimos tempos é um pouco difícil de lembrar de algo que LA Knight tenha dito que vá além do repetido yeah, yeah, yeah. E infelizmente é algo que acaba não ajudando ele, por mais que ele seja ótimo no microfone. E agora a pergunta que não quer calar: o que esperar do futuro de LA Knight? O que vem a seguir para ele? Então, galera, é preciso a gente reconhecer, no entanto, que a fórmula bordão de efeito mais venda de produtos tem funcionado muito bem com Jey Uso, que conquistou seu primeiro título mundial na WrestleMania 41, sem necessariamente ser melhor do que LA Knight no microfone ou dentro do ringue. E uma coisa ficou claro, e essa coisa é que enquanto o Triple H e a WWE decidiram colocar aquele foguete nas costas de Jey Uso, nunca fizeram o mesmo por LA Knight. Isso pode ter acontecido por vários motivos, como um timing ruim, ou até mesmo os combates forçados contra Roman Reigns, que ao que tudo indica foram pedidos pelaquela galera lá da Arábia Saudita, mas o fato é que a chance nunca veio de verdade. E nesse momento LA Knight precisa reencontrar uma nova fórmula para poder subir ao topo. Seu personagem está bem consolidado, mas talvez seja a hora de dar uma repaginada. Uma boa saída pode ser formar uma dupla de destaque e se reinventar por esse caminho. Ou então, quem sabe, um heel turn daria o personagem a agressividade que estava faltando, já que atualmente ele parece mais um comediante de stand-up do que um campeão de verdade. E é aquilo, meus amigos, LA Knight está correndo contra o tempo na WWE. Aos 42 anos de idade, LA Knight chegou tarde na empresa, após anos no circuito independente e uma boa fase como campeão mundial da TNA. E embora hoje em dia os lutadores atuem até mais tarde em suas carreiras, o tempo não está mais ao lado dele se realmente quiser construir um legado como campeão na maior empresa de luta livre do mundo. LA Knight tem potencial para ser um futuro Hall of Famer, mas precisa começar a montar esse currículo logo, antes que o relógio comece a contar de verdade para sua aposentadoria como lutador em tempo integral. E eu não vou mentir para vocês que vai ser interessante ver o restante de 2025 para LA Knight. Apesar da sua passagem pela WWE estar longe de ser um fracasso, ele também nunca conseguiu de fato alcançar o tão cobiçado título mundial. Ou seja, aquele grande momento que consagra um talento de topo. Seja por falhas próprias ou por mudanças de planos dentro da empresa, LA Knight está perigosamente perto de deixar para trás uma carreira decepcionante na maior vitrine da luta livre mundial. Então é isso, galera, chegamos no final do nosso vídeo. Agora eu quero saber de você. O que você tá achando do personagem de LA Knight? Na sua opinião, o que LA Knight precisa para alcançar aquele próximo degrau dentro da empresa? Não esquece de deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Então é isso, galera, não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho e comentar embaixo tudo isso que eu passei pra vocês, beleza? E o mais importante, é claro, somos Pro Wrestling. Valeu e fui!